já imaginou essa situação? Você pode ler no Evangelho, ou várias pessoas foram curadas, mas Jesus foi até ele e tocou nele. Mas aqui foi diferente. A oração dessa mulher foi tão intensa que foi ela que tocou Jesus. Amém. Ela chamou a atenção de Jesus. Amém. Ela chamou a atenção do Senhor. Então é tão poderoso porque você percebe que isso não é algo normal. Você não vê isso em outro lugar da Bíblia. Você vê nessa passagem. Por quê? Porque essa passagem fala de alguém que foi até Jesus e chamou a atenção do Senhor. É como se tivesse muitas pessoas orando. Igual no momento da adoração aqui, os irmãos estavam cantando, estava um louvor maravilhoso aqui. Nós estávamos louvando ao Senhor, mas tocou no Senhor diferente. Alguém levantou a voz diferente. Alguém aproximou do Senhor como nunca foi aproximado antes. Alguém chamou a atenção do Senhor. E eu quero falar algo aqui que a palavra de Deus ela nos orienta e mostra, porque a primeira coisa é que ela foi até o Senhor. Porque no versículo 45 diz assim: perguntou Jesus: quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: mestre, a multidão te aperta e oprime. A Bíblia, então aqui você percebe que Pedro fala: peraí, é como se estivesse falando, muita gente está orando, como é que vai descobrir quem que é que orou? Muitos estão clamando pelo Senhor. É a mesma coisa. Aqui fala: muitos estão tocando o Senhor, todos estão apertando. Como é que vai descobrir? Eu percebi que liberou poder. Eu percebi que saiu algo de mim. Amém. Você deseja que saia algo do Senhor Jesus toque na sua vida? Amém. Aleluia. Esse é o tempo da oportunidade. Amém. Sabe que Jesus ele falou exatamente isso. Ele falou: porque não receberam, porque não percebeu o tempo da oportunidade. É como se não. Jesus está passando hoje aqui. Jesus está aqui hoje. Porque a Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3, ele está no meio deles. Nós somos muito mais de 2 ou 3 aqui. Nós viemos aqui, nós somos chamados para marcar essa cidade. Cidade será tocada através do Evangelho, através de vidas. Nós estamos ali em Paris, na França, e eu declaro isso sempre. Eu declaro aquela cidade, para você ter uma noção da dimensão, é uma cidade que tem 11 milhões de habitantes. É a grande Paris. 11 milhões de habitantes é maior do que a população de Portugal. Ali é uma só cidade. E eu levanto as minhas mãos e eu declaro em nome de Jesus: todas essas resistências vai ser abalada e o Evangelho vai ser pregado. A unção do Senhor é liberada. É o tempo da oportunidade. Se o Senhor nos levou para este lugar, é porque o Senhor quer usar cada um de nós. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem um propósito para usar você. Você é instrumento de Deus nessa geração. Você é instrumento de Deus para levantar outros, para gerar essa fome, essa sede. Essa mulher, ela tinha fome de cura. Ela precisava ser curada. Eu não sei qual que é a situação sua. Eu não conheço vocês, mas eu sei de um Deus que Ele é capaz de mudar a história. Mudou a história, mudou a minha história, tem mudado a história de muitos. No último batismo, nós batizamos um irmão. Ele era muçulmano, ele veio de uma família muçulmana. Ninguém da casa dele era cristão, nem conhecia alguém cristão, mas ele percebeu que o Senhor Jesus era o caminho. E ele disse que orou ao Senhor. Ele disse que orou. Ele falou: Jesus, o Senhor é realmente o caminho, o Senhor é realmente o Messias. Então revela para mim, eu quero ver, eu quero conhecer. E no dia do batismo dele eu falei: você pode dar um testemunho? Se você quiser, pode dar um testemunho. Ele falou: eu vi Jesus. Eu vi Jesus sentado no trono. Eu vi Jesus sentado no trono.
E eu orei a Ele, eu falei: o Senhor é o Senhor, o Senhor é o caminho. Agora, eu não sei se você entende, mas no contexto é muito diferente do nosso. Eu cresci ouvindo falar de Jesus, não era cristão, mas eu sempre ouvi falar que existia Deus e Jesus era o Filho de Deus, mas não sabia como chegar até Ele. Mas isso é um outro contexto de vida, tem nada a ver. Jesus lá, ele é totalmente anulado pelos muçulmanos, então é até uma blasfêmia falar de Jesus. Mas Jesus tocou nesse homem lá, e ele levantou a sua voz e falou: se tu és o Senhor, manda a minha história. Ele falou: hoje eu estou apaixonado por Jesus. O muçulmano que chega a falar isso, você não entende, é algo milagroso, é milagre. Então assim, eu fico olhando esse texto pela sede e pelo desespero dessa mulher de curar, de ser curada. Eu entendi que é como se fosse esse homem que falou: muda a minha história, eu não quero isso aqui é uma mentira. Outro que converteu também, que era um muçulmano, converteu, aceitou Jesus, participou de uma conferência conosco, nunca tinha entrado numa igreja, nunca, muçulmano, nunca tinha entrado. Aí uma irmã lá da igreja convidou ele para participar da conferência, e ele caiu lá no meio da conferência lá. O que é isso aqui? E aí, vendo aquele mover todo, aquelas pessoas liberando tanto amor, tanta graça de Deus, liberando tanta vida, e ele: o que está acontecendo? O que é isso aqui? E aí nós fizemos um apelo, ele veio, ele falou para mim que a hora que eu coloquei a mão no peito dele e dei um abraço dele, ele falou que ele começou tremendo e sabia o que estava acontecendo. Eu falei: não sei o que está acontecendo, o que está acontecendo comigo? Começou a chorar. Ele falou: nunca tinha chorado, eu não sabia eu nunca tinha chorado desse jeito, dessa maneira. Por que eu estou chorando? O que está acontecendo? Sede, nós temos sede do Senhor, só não conseguimos expressar às vezes. E ele falou que depois da primeira noite, ele já foi para a conferência, ele foi embora para casa, pegou o transporte, e ele disse que começou a rir de alegria, e ficava assim: o que está acontecendo comigo? Uma alegria que ele falou que ele nunca entendia o que era, que não sabia o que era. Tem um dia que depois, agora foi o batismo dele, não tem muito tempo, chegou um dia que os familiares falaram para ele, falou assim: escuta, tem uma mudança em você. Ele falou: mas isso é o Alá. Alá é o Deus dos muçulmanos, né? É Alá. O parente dele falou assim: não, isso foi o Alá que fez isso. Nunca. Alá nunca poderia fazer o que Jesus fez. Nunca. Esse Alá aí não pode fazer nada na minha vida. Nunca poderia fazer o que ele fez, o que Jesus fez. Então eu quero falar para você: nada é comparado ao poder do Senhor. Essa mulher, ela tocou em Jesus, e Jesus parou e falou: algo aconteceu aqui, algo clamou, alguém gritou, alguém tocou em mim diferente de outros, alguém tocou em mim que não é comum, alguém falou de uma maneira que ninguém falou, alguém me fez parar. Então a primeira característica é o que? Tinha muitas pessoas, então foi diferente. Então você percebe que aqui, em segundo lugar, fala assim: ela tinha vários fatores que o impediam de estar ali no meio daquela multidão. O primeiro fator era a religião, que ela não poderia realmente tocar em Jesus. Religião não toca em Jesus. Religião é regras. A lei, você não precisa nem de fé, mas a graça do Senhor, você precisa ter revelação do amor dele. Você precisa ter revelação daquilo que é o favor de Deus, daquilo que é imerecido.
Essa mulher, ela não merecia estar ali, ela nem poderia, porque a religião iria afastar. Mas ela falou: eu creio no Deus da graça, eu creio num Deus de poder, eu creio num Deus que, se eu tocar nele, ele vai liberar vida sobre mim. Eu não sou digno, eu não sou, mas eu sei que ele me ama, e o amor dele é capaz de mudar toda a história. Eu creio nesse Deus, eu creio no Senhor. Você pode levantar sua mão e falar: eu creio no Senhor, eu creio nesse Deus, ele muda a minha história, ele muda toda a história, porque ele é capaz. Agora nós não podemos ficar amarrados em situações, às vezes, que é como obstáculo. Eu costumo falar: escuta, os desafios não é para parar você, os desafios é para te dar promoção. Os desafios nunca é para parar você, os desafios é o próprio Deus que permite, mas são desafios para crescer, para avançar, para você ir mais além, para você a cada dia. Você vai crescer em fé, e esse crescimento em fé vai te levar para mais alto. Então nós temos que entender que essa experiência que essa mulher teve tem muito a ver comigo, tem muito a ver com você, tem muito a ver com a sua situação. A situação, às vezes, que você está vivendo, você está buscando em Deus. Às vezes é uma resposta no seu ministério, uma resposta da sua casa, uma resposta da sua família, uma resposta com situações financeiras, às vezes até com doença. Mas é a hora de você expressar a fé, de você falar: eu estou aqui, Senhor, eu não vou perder esse tempo de oportunidade, eu não vou perder esse momento que o Senhor está passando para mudar a minha história. Eu só quero ser boca de Deus na sua vida, só quero ser boca de Deus para liberar a vida em você, porque através dele tudo é possível. Então, quando essa mulher aproximou do Senhor, e é algo que eu perguntava para o Senhor, falava algo que me chamava muita atenção, e me chama às vezes muita atenção, porque eu perguntava: mas quem falou para essa mulher? Quem falou para ela? Porque o texto fala que ela declarou, ela falou: se eu somente tocar nas vestes, eu vou ser curada. É como se a gente pregasse o evangelho, e aí aquela pessoa ia gerar fé nela. Então nós temos esse privilégio de falar de Jesus para alguém, e essa pessoa vai crescer em fé, e no momento ou outro ela vai falar com o Senhor, e o milagre vai manifestar na vida dele. Então eu ficava perguntando: mas quem falou para o cego Bartimeu lá na beira do caminho, que se ele gritasse, se ele falasse, Jesus viesse, tocasse nele, ele ia ser curado? Quem falou para essa mulher? Na verdade, quem falou foi o próprio Deus. Eu quero falar para você, eu quero que você pegue a sua Bíblia, lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz assim, Malaquias, capítulo 4, versículo 2: mas para vós que os temeis, o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Aqui a gente percebe os profetas falando do Senhor Jesus, anunciaram o Messias. Então aqui eu entendi que o próprio Deus falou para aquela mulher. Então a sua fé, a minha fé, ela não é irracional. Nós não temos uma fé irracional. Quando a palavra de Deus, quando nós aqui no culto, nós falamos: levante sua mão, exerce fé, fala, declara. Então não é algo mecânico, não é somente para gerar um movimento, não é nada disso. Tem uma base de fé, tem um fundamento disso. Aquela mulher, ela não foi atrás de Jesus porque ela falou, porque ela não alcançou. Falou: não, eu acho que está muito difícil, e se eu só triscar em algum lugar dele, eu vou ser curado. Não, ela sabia, ela tinha convicção que se ela tocasse nas vestes, na orla do manto, ela ia ser curada. Ela tinha convicção. Eu quero falar para você: quando você fecha os olhos, quando você coloca a sua fé em ação, quando você começa a exercer fé,
oração, você tem convicção que Deus vai fazer? Você crê no poder dele? Porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, olha o que diz. Diz que a fé vem do ouvir a palavra de Cristo. Então não é qualquer palavra, a palavra do Evangelho, aquilo que fala a respeito do Messias. Então essa mulher aqui, lá em Malaquias, fala que ela entendeu, ela sabia o que era essa passagem de Malaquias. Por quê? Porque aqui você vai entender, porque eu quero trazer aqui para você entender o que é. Por quê? Porque para que a gente entenda, tem uma palavra aqui que a gente precisa entender, que no original de asas é canaf, significa exatamente borda das vestes, significa a orla. Então essa mulher, olha o que diz agora lá em Marcos capítulo 5, 27, que é o mesmo texto que fala lá em Lucas, mas aqui é uma outra narração, que aqui fala: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Então a fé dela não é uma fé irracional, não era uma fé como se, agora eu vou tentar alcançar alguma parte dele, como eu não consigo pegar nele, então eu quero tocar só nas vestes. Não, ela entendeu, porque aqui asas no original quer dizer a orla do manto. Então ali existia cura. Então eu quero falar para você, quando você levanta sua voz, quando você aquece o seu coração, quando você deixa o Espírito de Deus mover em você e deixar ele gerar fé em você, você está movendo o sobrenatural. O sobrenatural, você tem poder de declarar, tem autoridade para chamar a existência mesmo aquilo que não existe. Por quê? Porque a nossa maneira de exercer fé é como essa mulher fez. Essa mulher, ela não aproximou de Jesus de uma maneira que, eu vou tentar fazer alguma coisa. Não. Aconteceu os obstáculos, aconteceu as dificuldades, e tudo isso que foi levando ela foi gerando fé. Porque, entenda algo, essa mulher, para ela tomar essa decisão, ela teve de ultrapassar várias barreiras. A barreira é porque se ela fosse pega naquela situação, ela poderia ser até morta, apedrejada. Mas ela falou: eu vou, mesmo que eu tenha todas essas barreiras, eu vou exercer fé, eu vou atrás da minha cura, porque eu vou levantar a minha voz. É como se nós levantássemos a nossa voz hoje e declarar: Senhor, muda a minha história. Senhor, não sei o que pode ser, o que pode acontecer, mas eu creio no Senhor, eu creio nesse Deus, eu creio nesse Deus poderoso, e através dessa fé que as coisas vão começar a acontecer. É através da fé que nós vamos exercer no Senhor que vai começar a acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus fala o quê? Eu criei, por isso falei. Então existe uma equação aí. Existe algo que você precisa crer. Não adianta você orar se você não crer. Você precisa exercer fé. E a sua fé vem além disso. Vem além daquilo que está sendo natural. Pelo natural você vai olhar, você vai falar: não vou. Como eu falei, como eu dei exemplo, às vezes de vir hoje participar de uma reunião no culto, de receber algo, fala: não vou. Mas você fala: não, eu sei que o Senhor tem algo para falar para mim lá. Eu sei que Deus vai fazer hoje. Eu sei que Deus vai liberar hoje para mim. Tem algo que Deus está preparado, está esperando você tomar uma decisão. Porque o que me chamou muita atenção aqui é porque essa mulher, ela não parou nos obstáculos dela, ela não parou naquilo que foi colocado como dificuldade. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 4, 13, ora, todos o mesmo Espírito da fé, conforme está escrito: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Declara. Você tem que levantar a sua voz,
declarar: a situação aqui vai mudar, a situação aqui vai ser transformada. Teve situação na minha vida que eu percebi que não era realmente natural, não era somente algo que estava acontecendo, era no mundo espiritual. E no mundo espiritual você precisa levantar sua voz, você precisa declarar. Quando você declara, você chama a existência, você chama a existência do poder de Deus, você chama a existência do favor de Deus na sua vida, na sua família. Quanto mais você declara, quanto mais você exerce fé, mais você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Isso aconteceu com essa mulher. Os obstáculos não parou ela, os obstáculos não foi impedimento para que ela recebesse do Senhor, porque Jesus falou: algo aconteceu aqui, algo aconteceu algo aqui, e Deus mudou a história dessa mulher. Porque é tão poderoso, porque quando você continua no texto, você vai ver que, olha lá em Lucas, depois que o Senhor ele liberou, depois que o Senhor liberou vida, liberou transformação. Sabe, nós temos experimentado ali hoje, nós estamos com 2 igrejas, nós estamos começando uma outra igreja lá na França. Eu lembro que nós tivemos tanta dificuldade com os obstáculos que foi gerado. Nós chegamos ali para abrir a igreja, eu e a minha célula, né? Eu, a minha esposa e 2 filhos. 2 filhos. E ali era como se fosse essa multidão em volta dessa mulher, impedindo ela de chegar até Jesus. Então foi caindo por terra os obstáculos. Eu quero falar algo para você: os seus olhos espirituais estão sendo abertos hoje, para você enxergar os obstáculos caindo na sua frente, enxergar os obstáculos através do olhar espiritual. Sabe, a sua incapacitação, às vezes eu olhava e falava: pai, isso aqui é muito grande, como é que eu vou ficar numa cidade dessa aqui? Não tem, sabe, não é igual aqui no Brasil, que hoje a gente consegue ter, sabe assim, aquele apoio da igreja que está mais próximo, que é uma cobertura espiritual aqui. Ok, então vamos dar uma chegada ali. Oh Jesus, nós ficamos tanto tempo sem uma visita de um supervisor lá conosco. Estamos sozinhos aqui. Então vamos crer, vamos chamar a existência. E Deus foi dando estratégia. Os obstáculos foram caindo, as pessoas foram chegando. Eu falei: pai, mas da onde, como? O ano passado nós batizamos 30 pessoas. E assim, eu não sei se você sabe a dimensão disso, mas é grande, é vitória. Tem igrejas lá que não batizam nenhuma pessoa no ano, 2 pessoas no ano. Então assim, nós encontramos, eu fiquei assustado com assim, a realidade, quando eu cheguei, a realidade assim, de encontrar tantos homens, pessoas que não creem em Deus. Não é que não creem em Deus, eles são contra Deus. Então não, eles são contra. Então aquilo que fala é realmente uma afronta, e sempre algo. Eu falo: mas como é que pode? Eu falo: o ateu tem mais fé do que eu, porque o ateu acreditar que não tem nada, com tantas evidências que existe Deus. Eu falo: rapaz, você tem mais fé do que eu, porque como é que eu vou falar que não tem nada se eu estou vendo as coisas? Como eu trabalhei um tempo lá, e eu comecei a falar de Jesus para uma colega de trabalho, e ela também era ateia. Eu falei: mas como é que você fala tantas coisas que existem, árvores e tudo, Deus criou tudo isso? Falou: não, isso é a natureza. Eu falei: tá bom, estou de acordo, mas e essa natureza veio da onde? Não, não sei, explodiu ele. Eu falei: explodiu, foi? Eu sei de onde veio, o nosso Deus Criador. Então assim, todos esses obstáculos
foi caindo, sabe? Hoje nós temos células que líderes são franceses. Franceses lideram células, sabe? Assim, agora enviamos um obreiro para outra cidade lá em Le Mans, que é a leitura normal é Le Mans, né? Não sei se alguns conhecem, que é o Grande Prêmio de Le Mans, que é onde tem 24 horas isso. Então, assim, nós enviamos um francês para lá. Abriu uma igreja francesa. Então, assim, amanhã eu vou tomar café com um irmão que está lá no Congo, na África, francesa. Então, assim, os obstáculos foram caindo, irmão. Os obstáculos vão cair na sua frente, vai cair na sua vida. Você vai avançar para receber de Deus. Você vai avançar para ser abençoado. Você vai avançar para ser tocado. Ele vai liberar poder. Esse poder é liberado. Então as coisas acontecem depois que ele libera poder. Depois que ele libera realmente algo que não é natural. Tem que ser sobrenatural. Então quando você vê as bênçãos do Senhor se cumprindo na sua vida, você vai perceber que não tem nada a ver com você, só tem a ver com Ele. Por quê? Porque aí não é mais religião que vai te levar a isso, mas é a graça de Deus manifestada. A graça de Deus manifestada. Essa mulher aqui, hemorrágica, ela experimentou da graça. Ela não podia, não era digna de estar ali. Ela ia ser até apedrejada se fosse encontrada. Mas ela falou: eu creio em Deus, e se eu tocar na hora das vestes dele, se eu apenas tocar, eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu não mereço, mas Ele é amoroso, e Ele tem poder para liberar. E olha o que acontece. Eu quero ler esse versículo. Eu queria até que, aproximando para terminar aqui, queria até que se os irmãos do louvor pudessem vir me ajudar aqui no final. Eu quero fazer um apelo. Eu quero que você grave esse versículo, que está lá em Lucas capítulo 8, versículo 48. Você vai guardar esse versículo e você vai lembrar dele. Olha o que diz aqui. Lucas capítulo 8, versículo 48, diz assim: e ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha o que mudou aqui. Qual que era o rótulo dessa mulher? Uma mulher rejeitada, uma mulher proibida de estar na comunhão. O rótulo dela era alguém que não era aceitável. Mas aqui Jesus, depois que ela tocou em Jesus, Jesus falou para ela: filha, agora ela não é mais rejeitada, agora ela é filha. Ela se tornou filha, ela se tornou parte da divindade. Alguém que era rejeitado. Isso é eu e você. Isso é cada um de nós, que era totalmente longe da comunhão, mas agora ela se tornou filha. Jesus falou: você imagina o Senhor falando para você: você é filho, você é filha. Agora você não é mais rejeitado, agora você não é mais abandonada. 12 anos ela buscava cura, 12 anos ela buscava uma solução. Eu quero falar para você: esse é o tempo da oportunidade na sua vida. O Senhor te chama de filho, de filha. O Senhor fala: a tua fé te salvou, vá em paz. Agora esse vá em paz, você tem que entender o que é essa paz. A paz que excede todo entendimento humano. Isso foi o que Paulo falou. Por quê? Porque nós precisamos dessa paz, para que você entenda o que é mais essa paz. É a mesma paz que Jesus deu para os discípulos depois da ressurreição, quando os discípulos estavam todos perturbados. A Bíblia diz que ele voltou e ele foi encontrar com os discípulos. Eles estavam todos com medo, estavam se reunindo, estavam escondidos. Por quê? Porque o pensamento era o quê? O nosso mestre foi crucificado, ele morreu lá na cruz. Se o mestre morreu na cruz, nós somos o próximo. Então agora vai acabar com a gente. Então eles estavam ali tudo com medo.
Então Jesus aparece no meio deles e fala: a minha paz eu vos dou. Então é a mesma paz que Jesus falou para essa mulher hemorrágica: vai em paz, a minha paz eu vos dou. Então essa paz que você precisa, essa paz que você precisa na sua casa, essa paz que você precisa na sua vida profissional. Eu não sei o que está acontecendo, as coisas talvez venham para o lado errado, às vezes acontecendo algo que está gerando medo, mas eu quero falar para você: levanta a sua voz hoje e fala: Senhor, eu toco no Senhor, eu toco no Senhor, porque eu sei que o Senhor muda a minha história, o Senhor muda essa situação, e através de toda essa situação que está sendo gerada, nada é maior do que aquilo que Deus pode fazer através do poder dele. O poder dele é muito maior do que toda circunstância, do que toda situação, do que todo problema. Quando você levanta sua voz, quando você declara, eu queria que você ficasse em pé agora, eu queria que você colocasse essa fé realmente em ação, e falasse para o Senhor: fala, Senhor, eu estou aqui, Pai, porque eu creio no seu poder, eu creio na manifestação do milagre. Eu não sei aquilo que pode estar acontecendo na sua vida, não sei aquilo que você está passando, mas o mesmo Deus, mesmo Senhor que liberou o poder daquela mulher hemorrágica para ser curada, é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está aqui em Teresópolis, o mesmo Deus está aqui nesse lugar. Nós estamos reunidos aqui não para uma vida de religião, nós estamos reunidos aqui para tocar no Senhor. Você não veio aqui cantar corinho, você veio aqui para ser curado, para ser transformado. Quando você levanta sua voz, é a mesma situação dessa mulher, é ela tocar no Senhor Jesus. Quando você levanta sua voz, você fala: Senhor, não sei o que pode acontecer, mas eu sei que o Senhor ouve a minha voz, eu sei que o Senhor é capaz